isso aqui tudo é uma mera possibilidade. Sim, exatamente. O Gasparzinho não existe, na verdade. Ele é uma possibilidade só. Mas se isso é verdade, como que a gente pode dizer isso? É isso? Você não existe, aliás. Você é apenas uma possibilidade da minha mente. Né? Você provavelmente nem existe. As possibilidades não têm limite? Certa vez eu vi um conceito que dizia que se você colocasse 1 milhão de macacos batendo à toa numa máquina de escrever, eles não iam escrever o Ulisses quando voltasse quando o tempo se passasse. Sim, Não há um nível de dizer, complexidade tal que escapa à possibilidade? Não é um nível de complexidade, é um problema de outra coisa. O nível de complexidade da cabeça do macaco é um, da cabeça do Magno é outro, e da cabeça da divindade é outro ainda. Certo? Então, uma coisa são as possibilidades do macaco, outras as do Magno e outras as de Deus, certo? Assim, não, do seguinte, que isso é quanto a nível de complexidade. Ele está trabalhando com o conceito de querer uma possibilidade. Né? Se você for trabalhar na questão puramente matemática, né? Que eu não sei exatamente onde foi que eu li isso, mas se você tiver 1000 macacos batendo, eles não vão escrever. Então, não vou escrever Ulisses, mas por que eles não escrevem Ulisses? Não é só matemática. Não é só matemática. Existe algo ali que não é só análise é o potencial deles. Eles não têm potencial para escrever Ulisses. Isso, né? Então a matemática não tem potencial para criar Ulisses, ela depende de outra coisa. Você conhece a versão mais recente disso, né? Alguém dizia que se puser 1 milhão de macacos teclando ao acaso o tempo suficiente e tal, né? Cedo ou tarde um deles escreveria todas as obras de Shakespeare. Hoje, com a internet, a gente sabe que não é assim. Nem com a internet. Com 1 bilhão, com 7 bilhões de macacos. Mesmo com 7 bilhões de macacos teclando, não sai. Mas é capaz deles produzirem uma obra de Paulo Coelho. O Richard Dawkins fez um teste parecido para tirar uma frase de Shakespeare, mas aí o pressuposto do teste é que você já tem um alfabeto ali, né? Para já. Né? E aí, ok, muito bem. Então, quer dizer, níveis de complexidade são outro problema, não entram aqui. A questão é, isto é uma possibilidade só? Isso é só não, isso é matéria também. Mas a forma então, é sempre dirá uma o Aristóteles que... O que distingue isto de uma simples possibilidade? Não, ele já se realizou. Não pode ser possibilidade mais. Já Exato. Está de fato. Já está concretizado numa matéria. Então, já não é mais possibilidade. Ou seja, acabou a é possibilidade. só matéria. Realizou. A possibilidade é só até realizar. Até quando virou fato, virou ato, acabou a possibilidade. Exato. A possibilidade é quando você tem vários caminhos e não escolheu nenhum. Quando você escolheu um, acabou a possibilidade. Claro. Você não tem, mas você já foi naquele. Certo? Mas você, por exemplo, antes de você fazer a mesa, você tinha uma ideia. Você fez, mas você continuou com a ideia. Mas as possibilidades, você não pode mais expressar outra possibilidade. Você tem a possibilidade de fazer outra mesa. Tá bem, mas isso é outra possibilidade. Esta mesa não é uma possibilidade. Material. Certo? Certo. E discute com uma mesa. Hã? Basta você ver aqui. Isso aqui não foi uma possibilidade que fez. Certo? Este copo aqui é mesmo... Este aqui, ele era uma possibilidade antes de ser fabricado. No momento em que ele passou a ser um copo, ele deixou de ser possibilidade. O termo seria se torna uma Ele era a realidade. possibilidade de ser um copo amassado. Aí o senhor amassou, tornou real essa possibilidade. Isso, exato. Agora ele é um ex-copo. Né? Agora ele é uma folha de plástico amassada. Certo? Não é nada. Só então para conferir. Platão resolve esse problema pela Então, participação. isso, exatamente. Aristóteles resolve pela materialidade
mas é uma solução ainda parcial que precisa ser melhorada por uma coisa que vamos ver hoje. Certo? Mas a materialidade, em todo caso, é um sinal de possibilidade realizada. Ok? Que em si tem outras possibilidades. Claro, quer dizer, ela é forma, né? Ela é potência pura. a matéria em si é potência pura, exatamente. É o que nós vamos ver hoje e aí vocês vão ver o defeito do Aristóteles, na verdade. Né? Mas que mesmo assim já é melhor do que Platão, em termos de análise da estrutura da realidade. Né? Bom, então vamos lá. O que é essência, substância ou forma substancial? São os princípios ou noções da estrutura da realidade. Princípios enquanto presentes na realidade. Noções enquanto presentes na mente. Numa mente. Então os princípios dizem ao que é concreto, do que é concreto, as noções das ideias. Os princípios são o que compõe a realidade. Né? Deem outra definição melhor de essência, forma substancial e substância. Seriam informações Isso. que constam um conjunto de acidentes que formam o ser e que a gente extrai do olhar para o ser. Que a gente extrai. Quer dizer, repare, substância se opõe ao quê? Acidentes. A substância é captável diretamente? Não. Então a substância, como é que eu a capto? Através da forma, Através do ser. Através dos acidentes do ser. que são captados pelos sentidos. Isso, que tocam os sentidos de alguma forma. Né? Aqui que é acidentizado? Lixo. Lixeidade, no caso, é substância, não é um elemento substancial. Plástico. O acidente aí é plástico deformado. Não, acidente é cor, branco, que mais? Forma, Brilho, Distorcido. formato, vamos chamar de formato para distinguir da forma substancial. Formato geométrico, topológico, etc. Tá? Então, formato, que mais? Esse barulho é acidente também. Que mais? Testei uma textura que eu não consigo dar aqui. Para captar a textura, o que eu preciso fazer? Tatear, né? Isso, vou tapear. Né? Que mais? Aí tem uma série de outros, isso aí é inflamável. Qual é a diferença para isso? A diferença aí é não tem natureza, não tem qualidade. Aí a a natureza. Tem natureza. Lixidade, aquele O princípio opidade. de utilidade é diferente, o princípio de ação é diferente. Então aqui está presente o quê? Presidindo a organização dessa birosca. Uma função. Uma finalidade ou função. Né? Biólogo é essa uma birosca. Eles não têm coragem de falar em finalidade, eles ficam falando em função. O histórico não conta? O histórico por qual passou cada uma delas não conta? O histórico é importante aqui? Preciso conhecer o histórico para entender como aquilo chegou nisso, talvez, mas não necessariamente para identificar. Para identificar, não preciso do histórico, exatamente.
Que mais? A massa, o peso. Ah, perfeito, exatamente. Né? A gravidade é um acidente. Isso aqui é uma coisa só ou são 3, 5, 40? É só um, exatamente. Né? E assim por diante, quer dizer, eu posso dar e vendo quantos acidentes são. Mas seja como for, os acidentes é que me manifestam o quê? A substância. E o que é a substância? Essa substância é a mesma que esta? Não. Os acidentes as diferenciam, né? A forma, a finalidade. Sim, os acidentes as diferenciam. Mas a substância é a mesma. É a mesma? Mudou a forma dela, não? Mas se a forma substancial mudou e forma substancial é a mesma coisa que substância, ou essência, ou natureza, então a substância é diferente. Posso dizer que isso é um copo? Não, ergo isso aqui não tem a substância de copo, tem a mesma substância química, plástico. Isso. Mas não finalidade. Né? Um determinado tipo de plástico. Né? Mas não tem mais o Mas não tem potencial de mais finalidade. organização, ordem, informação organizada. Né? Substância, essência e natureza são informação organizada. Tudo bem? Lembram disso? Henrique, a causa agente, nesse caso, é a mesma ainda? Foi eu que fabriquei o copo? Quem amassou essa birosca? Você. Causas agentes, no caso, são diferentes. A causa agente aqui é a... Como é que chama? Não se lembra. Empresa de forma. O cara que projetou, o operário que fez plec na máquina e a máquina fez e saiu o copo, o dono da patente. Então, aí há várias causas agentes que concorrem em uma, né? Mas não diz o fabricante. Forma substancial. Da China. Né? Provavelmente é chinês. Então, muito bem. Então, a causa agente é variável num caso e no outro. Um da colocação da forma substancial aqui e a outra da remoção da forma substancial de copo, deixando apenas a forma substancial de plástico. Ok? Vamos lá. Vamos organizar então. Bom, isso aqui está bem entendido até agora. Sim. Tá. Então Aristóteles vai estabelecer. Reparem que esse conceito, né, tem esse conceito, essa ideia central da realidade como informação organizada que estrutura uma quantidade X de matéria, né? Significa que a realidade é lógica. isso, é pensamento racional impresso na realidade, na matéria. Tá? Portanto, há sempre uma correspondência entre o ser e a mente. Certo? Significa que a realidade é razão? Não, exatamente. Significa que ela está permeada de racionalidade. Isso é o que sempre é preciso. Então, nessa permeação há uma correspondência entre realidade e racionalidade, mente. Né? Então, Aristóteles fala, continuando a análise, em 10 categorias.
embora eu diga que não precisem ser 10, poderiam ser outra enumeração, né? Isso é uma enumeração que ele faz mais ou menos provisória. Quais são? Categoria significa o quê? São compartimentos da realidade. Eu acho noções sobre aqueles acidentes. Então, um você está vendo por um ponto de vista, o outro você vê com relação a outra coisa. Certo. Então, essas coisas... Então, são coisas sobre as quais, dentro dessa estruturação substância e acidente, são coisas sobre as quais eu posso fazer afirmações. Certo? Portanto, grupos mentais nos quais eu posso agrupar as coisas que eu observo. São certo? predicados, então. Sim, também são chamadas de predicamentais. Não são predicados porque são sujeitos, né? São predicáveis. São coisas sobre as quais, na realidade, posso fazer afirmações. Certo? A primeira e principal é qual? Substância. As substâncias. Quais as substâncias presentes nessa sala sobre as quais eu posso fazer afirmações? A mesa é... Mesa, cadeira, cadeira, livros, ventilador, livros, estantes, porta, parede, lousa, Bruno Milano, gordo, que sou eu, né? começou. Máquina diabólica, Também conhecido como computador, também conhecida como computador, cigarros, e cigarros, copos, os invariáveis e copos, que mais? Chão, estantes... Estantes já foi. nossa, Né? Beleza. Bom, tem vários. óculos, tem Substância. vários óculos também. Agora, que outras coisas sobre que outras coisas posso fazer afirmações? Sobre... Substâncias que são ser... Eu posso fazer... É que você está falando aí só de... Sim. Você está falando de coisas materiais. Eu posso fazer afirmações sobre coisas não materiais, por exemplo. Ah, diga lá. O ar é material. Eu posso fazer afirmações A área sobre... material está... A luz é material ou não é uma discussão, né? É um Você debate pode fazer afirmações sobre a própria substância. que varia de acordo com o modo se... Por exemplo, Certo. se eu digo, a mesa é marrom. O que é Tá. marrom? Certo, mas eu também posso dizer Já está muito diferente. marrom é Um acidente. um acidente, é uma cor, cor. uma qualidade. Isso, exatamente. Mas não deixa de ser... E tem uma relação com a substância. Isso, exatamente. Está na substância. Mas eu posso dizer... Ela Henrique, inherent, está presente na substância, certo? Mas eu posso dizer, eu amo o meu pai. E aí, o que é amor? Do que eu estou falando? Eu estou fazendo uma afirmação. Posso sempre fazer a afirmação do tipo verbo de ligação. Todos os verbos podem ser transformados em coisa mais verbo de ligação. Certo. Eu sou amante do meu pai. Amante é... Aquele que ama. Aquele que ama. É uma ação realizada por ele. Mas eu posso transformar em verbo de ligação e coisa, certo? Certo. Eu amo, eu sou amante. Certo. Beleza? Beleza. Do meu pai é o quê? Como assim? É o quê? Gramaticalmente? É Complemento. É um objeto... Complemento nominal. Livre.
que indica complemento nominal, gostei, que indica o quê? Propriedade. Ele é o origem. Paternidade é o quê, hein? Uma relação. Uma relação. Exato. Seu pai é uma substância ou é uma relação? É a substância. É uma substância que você denomina pelo quê? Pela relação que você tem com ela. Tá, entendi. Ou seja, tudo pode ser decomposto nessas categorias. Certo? Essa é a parte importante do negócio, né? Ou seja, então vamos lá. Vamos ver que categorias de acidentes Aristóteles enumera. Primeira e principal. As coisas são no espaço, as coisas são... Forma. Tudo tem forma. O primeiro que ele fala é relação. Então, toda forma substancial se identifica com substância, não faz sentido eu colocar como uma categoria à parte. Mas a forma substancial se manifesta num acidente que é o Número. Quantidade. certo. Isso é o termo aristotélico e otomista, mas que precisamos entender. Que raios é essa quantidade ou quânticas? Vou pôr em latim para não confundirmos com quantidade numérica nossa. Visual. É. Há uma forma substancial aqui de copo, mas ela tem que ser, isso aqui é o copo forma substancial? É mais do que isso, né? É o copo que tem a forma substancial, mas também tem seus acidentes. Então, este copo tem a forma substancial. A forma substancial deste e deste é a mesma? Forma substancial, aparentemente sim, seria o mesmo. Claro que é a mesma. A forma substancial é a mesma. A informação ordenada necessária para se fazer um copo é uma só e a mesma. Certo? Mas eles são diferentes, são distintos. eles são distintos. São distintos pela forma substancial? Não, pelo número. Não. Não, Pela pelo quantitas. Certo? Até porque a matéria é a mesma, teoricamente. Não. É. Não, o plástico, né, o mesmo. Sim, a substância isso. de que eles estão compostos, a substância química de que eles estão compostos é a É mesma. a mesma. Então também não seria o critério. Não, exato. Esse não é o critério. tipo, né? Mas esta matéria determinada é informada pela forma substancial. E esta matéria determinada é informada pela forma substancial. Ao de fazer esse copo, o que o cara teve que pensar? Eu quero fazer um copo que seja leve, resistente, relativamente resistente, não muito resistente, para conter água, impermeável, suficiente para conter água, impermeável, o que mais? Que tem um volume X, tá? Então agora no volume eu já tive que especificar o quê? uma quantidade de material. O volume é uma quantidade de material. Uma quantidade de material, isso, né? Mas o que determina o volume que esse negócio é capaz de conter? É a forma que ele foi... A forma geométrica que eu atribuí a mesma forma de copo neste caso. Né? Então ele tem quanto de altura? 6 centímetros, 7. Tá bom, 7. Digamos 7. O que eu preciso saber aqui?
Diâmetro ou raio, pelo menos, da base. E diâmetro da boca, né? Que mais? Por que isso aqui é mais espesso do que essa parte aqui? Porque ela tem que dar a resistência aonde é mais na extremidade, que é onde é mais frágil. Isso, né? Beirada, portanto, uma beirada que tem quanto de curva, de arco? Vai, 1 milímetro de raio, essa curva, né? Que mais? Por que essas estrias aqui? Para aumentar a resistência. Para aumentar a resistência e a aderência na mão. Né? Que mais? Tem a marca porque para não ter. E aqui, então, esse conjunto de características que eu posso descrever matematicamente, a forma substancial não pode ser descrita matematicamente. Só a manifestação espaço-temporal dela é que pode ser descrita matematicamente. A manifestação espaço-temporal da forma substancial chama-se quânticas. Deu para entender isso? Quer dizer, não é um número, se tiver um só. Não é quantidade numérica, 1 copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos, 5 copos. Quantidade numérica é uma das manifestações da quantitas, mas a principal manifestação da quantitas é o formato geométrico, topológico, etc. Deu para entender? E deu para entender que isso é diferente da forma substancial? É orientado, vamos dizer assim, pela forma substancial. É orientado pela forma substancial, mas concretizado num determinado formato geométrico. Quer dizer que a forma substancial seria a ideia. A forma Aí, substancial a é ordenação, a ideia que faz com que digamos esse assim, negócio seja um copo. Se a quantitas, né, se todas essas características que você apresentou aí fossem tal qual que mudasse a substância mesma, isso violaria, né, o conceito, né? Vamos lá, não entendi. Se essas formas, a borda, a espessura, se isso tudo mudasse, exato, é isso que foi subido. Exprima-se, vamos lá. Não, é isso, se você muda tal, se eu alargo a base, eu quero manter a substância, eu começo a brincar com essa forma. Isso. Com o formato geométrico eu posso começar a brincar a gosto. Mas se eu mexo a ponto de descaracterizar, por exemplo, a função, eu já altero a substância. Eu já alterei a substância, eu já exatamente. fiz um vaso e não um copo. Isso, exatamente. Eu fiz uma tigela e não um copo. Exatamente. É plástico, ele tem mais... Isso mesmo. Então a gente, ao mexer na quantitas, nesse sentido, altera a substância. Né? Claro. E aí, porque são formas diferentes de ver a mesma coisa. Até certo ponto, quer dizer, há um grau em que eu posso mexer na quantitas, sem alterar a substância. E há um grau em que eu já detonei a forma substancial ou substância. Certo? Beleza? Gasparzinho, entendeu? Não. Vamos lá, vamos pelo inverso. Suponhamos que você queira fazer alguma coisa. Defina qualquer coisa que você queira fazer. Simples para não complicar. Hã? Não, livro. Não, fazer um livro, não ler um livro. Ah, fazer. Não sei. Tomar água. Não, fazer alguma Não, coisa. tem que ser objeto. Construir Construir um objeto, qualquer um. vaso. Hã? Construir um vaso. Um vaso.
Ah, vaso é muito parecido com o copo. Pega alguma coisa meio diferente. Uma cadeira. Cadeira, pronto, beleza. O que uma cadeira tem que ter? Pés no chão. Vamos lá, primeira coisa. Não só. Vai pela análise das finalidades, né? Finalidade da cadeira. Sentar, você pode Sentar, certo? Portanto, o que mais? Um encosto. Aí já é opcional. Não. Não. É, senão não no banco. Tá bom. Ok. O que mais? E a gente Quatro pernas. Isso não pode ter 3. Ou uma aqui, né? Apoiada assim, mas sustentação para ela não cair para nenhum lado. Assim. Certo. O que mais? Material que aguente o peso de uma pessoa. Ah, agora você está começando a entrar no detalhamento. Então, você repara, você tem causa final e causa formal, né? Agora comece a fazer o detalhamento. Que espaço tem que ter o assento? Que caiba Traseiro médio. Uma posteridade humana, né? As ancas de um burguês médio. De um burguês Nossa, médio. não pode. Você quer fazer uma cadeira para gordos, que nem aquelas que tem no metrô, né? Que são no fundo duas. Ou você quer uma cadeira para magricelas, ou o que você quer? O médio? Médio, tá. Então, com um cara médio. Largura que tem que ter esse troço. A suficiente para você ficar bem confortável. Certo. Quanto? 40 centímetros. 40 centímetros, certo. Altura do encosto. Então, tudo é de acordo com quem vai usar, né? Com a finalidade. Altura do encosto, vamos lá, defina. Você é o dono 60. da coisa. Hã? 60 centímetros. Tá. Que mais? O encosto vai estar separado do assento ou unido ao assento? Nesse caso, separado. Separado. Unido. Mas você, defina na cadeira que você quer. Não, pode estar junto. Pode estar junto. O que mais? Uma ponta. Você tá injetado. Mas, Assento recurvado ou reto? recurvado. Por que recurvado? Desconfortável. Mais confortável. Recurvado numa curva de quanto? 30 graus. Nossa, 30 graus? Não. Tá. Anatomicamente. 120. Anatomicamente, certo? Isso. O que mais? Aqui, assento recurvado ou reto? Anatômico, né? Recurvado. Poderia ser reto? Poderia. Poderia, dependendo do material que você tem à disposição, é mais complicado, né? Altura das pernas. Também, 40. Tá, 45. Né? 46. Tá bom. Tá, né? Ok, então agora você está começando a ter um detalhamento prático, espacial da cadeira. Você já definiu o material? Ferro. Tudo ferro? Estofado. Couro. Cadeiras soviéticas. Hã? Cadeira soviética. Cadeira soviética. Conforto é um luxo burguês, gente. Isso aí, conforto é luxo burguês. Só o partido pode. Tá, no momento que você passou de cadeira, objeto que tem assento e encosto e está elevado sobre umas pernas, para uma cadeira com assento de 40 centímetros de largura, com uma leve, suave curvatura ergonômica, com uma curvatura nas costas, etc. e tal, sobre 4 pernas, elevada a 40 centímetros ou 46 centímetros do chão, etc. e tal. Tudo que você fez foi um detalhamento já quantitativo. Exatamente. Entendeu? A diferença entre Um átomo ele tem quantitas. Um átomo ele tem quantitas.
tudo o que existe tem quantitas. Tudo que existe e é material tem A gente quantitas. quantifica com base em alguma coisa, né? Então, como assim? Sim, a quantificação, mas a quantificação tem um elemento. Quando são coisas que são feitas pelo ser humano, né, você tem você tem um certo grau de liberdade para definir a configuração espaço-temporal. Pode ser 46, 46,5, 47, 45, a altura, a correlação ao chão, certo? Mas o número não quer dizer nada. Você pode medir em polegadas, o número é outro. A quantitas é a mesma, a medida é diferente. A medida pode ser variável, porque a medida também, essa é algo subjetivamente determinado por nós, seres humanos, por uma questão prática. Então, algo não pensado, seja subproduto do acaso, não tem forma substancial? Uma coisa que é subproduto do acaso, mas ela é real ou não é real? Não, uma coisa que seja real, que tenha quantitas, ela pode não ter forma substancial. Tem forma substancial, sim. Só não tem forma substancial o quê? O nada? O nada não tem forma substancial, exatamente. Todas as coisas têm forma substancial. Forma substancial não significa que fui eu que pensei. Não demanda inteligência por trás. Exato, né? Mas o mesmo subprodutos de, sei lá, né? O famoso agente laranja, dioxina, subproduto da fabricação de subproduto não previsto e não querido da fabricação de um desfoliante, na verdade de um herbicida chamado 2,3,5-T. O nome completo 2,235 tricloro mas muito bem utilizado, diga-se, né? Ele pode não ter sido querido, mas ele foi muito bem direcionado. Foi, né? Que é anestesia. E aí? O processo, certo? O processo de fabricação do 2,3,5-T é um processo racional. Então, mesmo que esse subproduto não tenha sido previsto por ninguém, nenhum dos fabricantes, nenhum ser humano, mesmo assim ele é racionalmente estruturado. Eu posso entender esse subproduto, portanto ele tem substância ou forma substancial. Deu para entender? Por isso existem as empresas de seguro. Para isso existem as empresas de seguros, para prever todas as coisas que o ser humano não levou em conta, para prever os casos que o ser humano não previu, né? Numa pedra, por exemplo, ela tem forma substancial. Tanto assim que existe uma ciência das pedras chamada mineralogia ou petrologia, mineralogia dos minerais e petrologia das rochas compostas por vários minerais. Henrique, quando a gente olha então o ser e a gente pensa nas causas, e a gente pensa então que uma delas é a causa formal, tentando fazer relação com as categorias, né? Então a causa formal do ser, ela orienta algumas coisas, características que a gente agrupa como descrição, forma de descrição, por exemplo, na quantitas. Sim. Seria isso. Então, Sim. Quantitas é a descrição de algo que você É vê o orientado pelos acidentes que você poderia chamar de geométrico, geométricos ou topológicos, e que são a consequência de você trazer uma forma substancial para um formato material. E a causa formal parece que é uma pergunta, na verdade. Parece que, da forma como a gente vem conversando, a causa formal, ela... A causa formal é a mesma coisa que a substância. Mas a causa formal parece que ela é algo que a gente deduz do ser, mas é necessário. Não se dá para pensar num ser sem se cogitar ali dentro uma causa formal. Agora, a única coisa que não teria uma causa formal seria uma sopa total de
e completamente desorganizada. Tá certo. Né? E você não poderia dizer é uma sopa de... Não. É o caos. Agora, O chamado caos dos gregos, exatamente. agora a quantitas, Mas esse caos dos gregos é pura construção mental. Né? Porque nada que você observe deixa de ter forma substancial. Você não consegue exprimir o caos, ele é completamente abstrato. Exatamente. O caos é algo completamente inexistente. Já não Né? seria caos. Exatamente. agora a quantitas parece que é uma opção. Uma opção de falar dessa forma. A respeito do ser, mas o que é necessário dele é a causa formal. Veja, Poderia você ser consegue isso. não passar por essa etapa de detalhamento prático, tantos centímetros de altura, tantos de largura, tanto, na hora em que você vai realizar alguma coisa? Não. Tem que passar por isso. Tem que passar. Há um grau de arbitrariedade que você fecha, determina? Sim. Não, Quando é um define produto teu. Projeto, tá. Exatamente. Né? Há um grau que é necessário em si. Há um grau que é necessário em si. Senão não vira o que você quer. Né? Exatamente, senão não vira o que eu quero. Exatamente. Né? Essa variabilidade da quantitas com relação à substância não tem problema nenhum. Tá. Mas Não ela afeta vai nada. sempre estar lá. Exatamente. Necessariamente, está certo. Tá? Tá. Segunda característica agora, segundo nível de características. A quantitas você pode descrevê-la de muitas maneiras. Uma delas é peso, outra delas você pode descrevê-la num sistema de 3 eixos, por uma série de pontos. Você pode descrevê-la como uma curva, como um algoritmo. Você pode descrevê-la como uma fórmula topológica, você pode descrevê-la de N maneiras, certo? Há várias formas de descrever a quantitas, mas são maneiras diferentes de descrever a mesma coisa, tá? Tudo bem até aqui? O senhor engenheiro concorda? Parece que sim. Certo. Ok. Só isso já acabou? Fala. É o seguinte, há formas geométricas que são possíveis, no entanto elas não existem, Certo. ok? Por enquanto. Tá. São possíveis, você pode fazer. Sim, são possíveis, são bonitas, são Só que seriam ninguém muito boas, fez, vai, só que né? ninguém fez até agora. Então elas Porque não não há são- matéria. elas seriam originais, elas não deixam de ser. Quer dizer, elas existem Às apenas vezes não tem como... função. Você vai fazer uma Tem forma que possibilidade. pode ser até bonita, mas para que você vai fazer? Custo? Não, tudo mas que a você beleza vai- é uma função. Sim. É um fim, é uma finalidade e uma finalidade Tem uma importante. função além. Ok, então no plano antropológico, essa quantitas corresponderia à imaginação, não é razão ainda. Ah, perfeito! Não é razão ainda, mas ela é organizada pela razão. Né? No plano antropológico, no ser humano, a quantitas começa a aparecer quando você passa do plano racional para o plano imaginativo. Perfeito! Exatamente. Né? Quer dizer, a quantitas pode estar na ideia e não ter existido o objeto ainda que foi colocado aquela quantidade. Exatamente. Como plano mesmo, como Um uma projeto, planta, como um uma projeto. planta detalhada, exatamente, mas já detalhada concretamente. Mas a quantidade não é exatamente o resultado da forma Não, substancial. depois ela vai para a matéria. Isso. Né? Mas Veja, a forma substancial. Seria o potencial de colocando quantitas. Isso. A forma substancial da cadeira, para ficarmos na cadeira, ela precisa ser de plástico verde e tal. Antes do sujeito fazer a cadeira, ele pensou que ela ia ter tanto Sim, centímetro. sim, não. Isso eu não pensei. Então, a quantidade já existe. a quantidade existe com potencial. É isso que eu quero dizer. A quantitas tanto pode existir na imaginação, não na razão, como um projeto detalhado, prático. Ou na realidade, e aí eu chamo de quantitas, né, propriamente,
não enquanto está na realidade imaginação. Intramental e extramental. Quer dizer, como eu só falo em quantitas quando existe um objeto que tem já uma determinada conformação. Mesmo que esse objeto não seja palpável, Não, tem que ser palpável. Se não há objeto, é sempre um negócio palpável. Se não é imaginação. Se não é imaginação, exatamente. O espaço ele é completamente divisível, não. Você já imagina quantitas, mas ela não existe ainda. Então você imagina tem que o copo. pôr uma coisa para ter, você chamar de quantitas. Primeiro você imagina a boca do copo, depois a quantitas, como por exemplo o diâmetro. Ele falou que o aspecto antropológico. Primeiro você imagina o Primeiro eu imagino um copo. Não, primeiro eu defino, eu penso num copo. Vou fazer um copo. Mas aí eu preciso concretizar esse copo. Aí eu preciso imaginar o quê? Você já tem formato geométrico, dimensões, etc. Então por isso que eu falei, eu chamei de potencial de quantidade. Eu não sei se é linguagem então. Que eu tive a impressão de que você falou o contrário, né? Você falou no aspecto antropológico a quantidade passa a existir quando se passa do plano racional para o imaginativo. Ok, eu usei de maneira imprópria as palavras, usei ainda de maneira vaga, sem uma precisão absoluta. A precisão absoluta a quantitas começa a ser desenhada ou projetada a partir pela imaginação, quando você desce da razão para a imaginação. Embora estritamente ela só passe a existir quando se tiver coisas feitas segundo esse projeto. Tá? Oi, Henrique, a gente está fazendo um caminho de cima para baixo, mas se fizer de baixo para cima, por exemplo, se pegar um relógio que para de funcionar, mas ainda é um relógio, e aí você não anda mais com ele no punho aqui preso, você usa para, sei lá, segurar papel. Tá. Aí você não quer mais usar para segurar papel, vê que sua cadeira está balangando, não sei o que, põe aqui e usa como um calço. Certo. Como é que é esse caminho ao inverso? Ele ainda é um relógio? Ele deixa de existir? Ou ele é sempre tudo? Defina relógio para mim. O que é um relógio? Então quando ele para de funcionar, ele não é mais um relógio? Não sei, eu acho que não sei. Porque dentro de um conceito de relógio funcionar... Que é um relógio? Defina para mim. É uma máquina de medir o tempo. Então, mas ele está funcionando. Eu não creio que o relógio seja algo que meça o tempo, mas algo... Pilha deixa de ser um relógio, porque ele não tem pilha, ele não está marcando esse tempo. Então, mas depende do conceito. Então vamos ver isso aqui. É uma máquina Dividir o tempo. dividir o tempo, de acordo com uma determinada subdivisão da duração do dia. Você tem um carro, Mas com furou o pneu, ele não pode andar mais, mas ele Ela não pode deixou não de ser um medir o carro. tempo, mas ela tem capacidade disso. Então eu entendo. Não deixou de ser um carro. Mas Ele ele não tá- tá... Mas parece que isso tem que estar Mas no a questão é boa, porque de Não, fato, sim, é certo. boa. Você vai resolver uma massa de modelagem. Então, Você isso está também. falando de coisas a mesma coisa. Joseph Klinger, Tá. Veja, então agora a pergunta é, A finalidade dele tá... esse relógio tem potencial para ser consertado? Ele não atende a finalidade, cara, dele. Tá na segunda. Esse relógio pode ser consertado? se não puder. Pode, vai. Sim ou não? Pode. Foi criado Pode ser muito caro. Tal. Certo. Então, ele potencialmente pode ser consertado. Pode. Acabei de Né? consertar o Exatamente. tá sem bateria. Então, isso. Mas há graus de conserto. Há um nível Há um tal grau- de substituir as peças particulares. Isso. Há um grau em que você poderia consertá-lo, mas você precisaria refazer uma série de peças, etc. Acaba saindo mais caro do que comprar um novo. Tá? Vira um Frankenstein, não é mais o objeto original. Exato. Mas isso não importa, quer dizer, desde que a forma original esteja lá, a forma substancial esteja lá e em concreto uma determinada quantificação, tanto faz. Né? Aí se substituir uma peça ou não é Ele só problema. perdeu a aura Por da exemplo, originalidade, né? O Lula foi presidente. Exatamente. Né? Certo, ele estava lá, todo mundo. Nas coisas materiais, a unidade é muito baixa. Entende? Nas coisas materiais, a unidade é muito pequena. A unidade é muito dada pela ideia que preside a ela. Entende? Perfeito. Ok. Então, quer dizer, agora você
diz, não vale mais a pena consertar este relógio, eu vou usá-lo como peso de papel. Certo? Então, o que ele é? Peso de papel em forma de relógio. É um relógio usado como peso de papel. Exatamente. É um relógio disfuncional, já não funciona mais, né? Usado como peso de papel ou como calço. Mas e qual seria a diferença do peso de papel em forma de relógio? Ele foi concebido como calço? Não. Então esse é o ponto. Qual é o conceito de calço? Qual é o Mas conceito você de peso pode para não papel? querer arrumar, mas alguém pode Então, arrumar. qual que- A possibilidade de arrumar, voltar a ser relógio e continua. Exatamente. Peso de papel. Qual é a definição de peso de papel? Muito. Não, Algo que tenha peso suficiente para Qualquer coisa que tenha peso suficiente para segurar umas folhas de papel diante de um vento médio. Também não, né? Furacão também é covardia. Portanto, quer dizer, eu posso usar qualquer coisa como peso de papel. Raríssimas são as vezes em que você tem um peso de papel feito para ser peso de papel. Né? Quase sempre ele é um enfeite que também serve como peso de papel, é um livro que você está usando como peso de papel, é um relógio que você está usando como peso de papel, é qualquer coisa que você está usando como peso de papel. Peso de papel é uma coisa tão vagabunda que não precisa de grande concepção, certo? Um calço adequado, o calço perfeito como seria? Parece que de madeira. Ou não, mas quer dizer, você teria que estudar o que e quanto você precisa elevar aquela perna que está, né? E o calço perfeito é aquele que teria a forma perfeita para estabilizar a cadeira, a mesa, o que for, certo? Certo. Então, o relógio é um quebra-galho. Ele não é o calço ideal. Não foi feito para ser um calço. Não foi pensado para ser um calço. Certo? Sim. Ok. O fato de você poder usar as coisas para finalidades que não são as delas implica que elas não tenham finalidade própria? Mas pode tacar no policial, né? Claro, você pode usar para jogar em policiais, para quebrar vidraça, você tem muitos usos. Nada. O fato de você poder usar as coisas para finalidades que não são as delas não significa que elas tenham sido concebidas para não realizar a sua função, entende? Exatamente. Mas então, invariavelmente, um monte de coisa que é concebido para uma coisa serve para várias outras. Sim. Dentro da flexibilidade, isso entre outras coisas é um aspecto da liberdade humana. Poder usar as coisas para finalidades que não são as próprias. Mas isso é um problema seu, não do relógio. Entende? Entendeu? Ok, segundo problema. Vamos lá. Nível seguinte de detalhamento. As 10 categorias. Sim. Nossa, essa é só a primeira. Primeira é mais importante. Não, o seguinte é do que é feita a coisa, né? funcionalidade. Objetivo. Finalidade. Porque a substância é o que, o quantitas é o como? Não, quantitas é o que transformado em matéria. Mas precisa do como para isso? Hã? Precisa do como para isso? De algum meio? Por exemplo, uma matemática, por exemplo. Sim. Algum... Sim. Agora o de cima. Mas o como está em todas. O como não é distintivo da quantitas, entende? Quantitas não seria o ser? Hã? Quantitas não seria o ser? Não. O ser está muito mais. O ser
O ser, enquanto essência, aquilo que a coisa é, é a substância. Certo? O relógio seria... Vocês já falaram e que eu também já falei. Repare, quantidade é a tradução física da ideia. Física precisa do quê? Da ideia, da forma. Formato geométrico em primeiro lugar. Mas esse formato geométrico material. Está no espaço e no tempo. Né? De quantidades da vida. Que estão muito próximos da quantitas ainda, certo? São simples aspectos da quantitas, num certo sentido. Né? O que mais? A matéria, a química da coisa. Sim. Tem alguma dúvida, porque isso, em princípio, está mais ou menos inserido dentro das possibilidades da substância. Né? O que mais? Embora Aristóteles provavelmente não discordasse de você e dissesse, não, então fazemos 11 categorias e beleza. Né? Porque ele não estava muito preocupado que fossem 10. Acabou? Não. Está no 4. Tem mais 6. Algum material que poderia abarcar a substância quântica? Já pusemos dentro da quantitas a matéria, em concreto. Saibam que isso também é muito prático, esse negócio. Isso não tem uma finalidade de esgotar o assunto ou de... Né? Porque o Aristóteles percebe essa flexibilidade que vocês estão percebendo. Esse negócio não é assim tão... Né? É diferente de essência, substância e tal, que isso é o que é e acabou. Né? São categorias, quer dizer, nós que escolhemos, são arranjos mentais. Arranjos mentais que nós fazemos, exatamente. Eu creio que seria o teológico falar espírito. Só se como algo você... material. Espírito não só faz sentido, mas isso é exatamente a substância. É a ordem racional da coisa. O que mais? E a relação? Então, a relação... Que já pulou tem alguma coisa mais óbvia, então, antes de relação. Não consigo entender muito tempo nesse... Ele é pré-relatividade, então isso precisa levar em conta também, né? Tanto faz, você pode julgar o tempo junto com o espaço, ou separado do espaço, ou dentro da quantidade. As coisas só no tempo, né? Na verdade, não há uma obrigatoriedade em que seja essa divisão. Mas, assim, em termos de captação sensível, tempo é algo diferente de espaço. Sim. Né? Embora a própria linguagem comum já faça, já use os advérbios e as preposições correspondentes, né? Tanto para tempo quanto para espaço. Uma coisa vem antes da outra, temporalmente ou espacialmente. Ou os dois. Mas se usar o anterior, por exemplo, originalmente é geométrico. Né? É que hoje ele já é usado mais até temporalmente do que geometricamente. Sim, mas todas as coisas que são espaciais podem ser usadas temporalmente e vice-versa.
Mas é uma transposição já... Uma transposição muito fácil de fazer. É fácil, né? É corrupção, eu não diria que é uma corrupção, é porque já se percebe que há uma relação muito forte entre essas duas categorias. Pelo menos no trânsito da linguagem é direta, né? Trânsito da linguagem, mas acontece que essa relação, isso também está vinculado à tua percepção sensorial, né? Tempo e espaço implicam o quê? Espaço em concreto, em termos de percepção. Você não tem uma captação simultânea do espaço. Sim. Você tem uma captação por partes, segmentada. Por partes, segmentada. E sendo segmentada, ela é distribuída no tempo. Distribuída no tempo significa que aquilo que vem espacialmente também para você vem temporalmente. Como percepção é sempre temporal. Já que esse negócio é tão prático assim, envolve quantas tem matéria e tempo, tem alguma degeneração, alguma depreciação, alguma volta natural à substância que nunca sai? Decaimento. Sabe? Isso, na verdade, veja, substância e acidentes. O que estamos fazendo é especificar as maneiras através das quais a substância se comunica com os seus sentidos. Certo? O que é o acidente? Então, a substância é transformada de alguma forma, manifestada de uma forma que a gente consiga se sensibilizar, sentir. Mas o que eu estou perguntando é se tem esse caminho da volta nessas 10 culturas. Porque a gente sempre está falando de captar. Veja, você está fazendo sempre os dois caminhos. Mas não tem tempo. Se você constrói uma cadeira, você tem que fazer a especificação dos acidentes. Se você apreende alguma coisa, o computador, o que for, né? Você está fazendo o caminho inverso, dos acidentes para a substância. Certo? Você tem a planta da cadeira, você faz a cadeira. Você tem a cadeira, você começa a medir ela e produz a planta. Você sempre pode fazer um caminho de duas vias, né? Mas para engenharia... Agora o tempo complica porque a gente nunca pensa que você vai voltar. O tempo sempre né? O sentido dele é único, né? Ele não volta. Sim, mas quer dizer, em todos os objetos não artificiais, você tem que fazer o caminho acidentes para a substância. Você começa se perguntando, que porra é essa? Certo? E começa a perceber algumas coisas, isso aqui não é madeira porque eu pus fogo e derreteu, então madeira não derrete. Exatamente. Isso mesmo. Você vai testando e vai descobrindo, isso não é isso, é o científico. Exatamente. Ciência, normalmente as ciências fazem o caminho dos acidentes para a substância. E normalmente as artes fazem o caminho da substância para os acidentes. Artes, no sentido antigo, genérico, não as 7 artes, mas os ofícios práticos. Engenharia seria uma arte nesse sentido, medicina é uma arte nesse sentido, etc, etc. Tá? Capacidade criativa é arte. Isso. Que inclui a arte como a gente conhece hoje. Né? Que inclui a arte... artes plásticas, né? Artes plásticas, musicais, etc. Tal, né? Então, se a quantitas é o que permite que a coisa se organize em um formato, é possível também considerar o acidente em si. Não é a quantitas, é a substância faz com que a coisa se organize. A substância é o que preside sempre, certo? Tá. A quantitas é a tradução espaço-temporal, material da substância. Ele tem as características não matematizáveis, qualidade. Exatamente.
se surpreendeu que era qualidade. Né? Isso que eu falo. 4, 5, 6. Mas Que a mais? qualidade seria então características não matematizáveis, é isso? Exatamente, as qualidades são as características não matematizáveis, pelo menos à primeira vista. Tá, sim. Embora quase todas, no nível acidental, quase todas as qualidades podem ser reduzidas a aspectos quantitativos. Aqui, bom, vamos pegar aqui. Aqui, quais são as qualidades? Cor, branco, que mais? Cheiro, que mais? Gosto, que mais? Brilho, exatamente. Né? Isso. Não, cilindricidade já faz parte da quântica. Quem confunde com a linguagem. Isso. O volume, Veja, você vai ver, você poderia chamar de qualidade, mas não é quântica. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum que o avanço da física, por exemplo, vá pegando as qualidades e vá transferindo para quânticas. Entende? Acontece que, lembre-se, o acidente é o quê? A manifestação da substância através dos sentidos. Entende? Então, quer dizer, à primeira vista, você não diz, isso aqui é branco porque emite, reflete comprimentos de onda do espectro visível em tantos nanômetros, de tantos a tantos a tantos a tantos nanômetros. Sei lá se quantos nanômetros tem aqui. Nem Aristóteles, nem ninguém espontaneamente consegue saber isso, né? Você vê o branco. Você precisa ter toda uma parafernália científica para fazer a redução de uma coisa para outra. Né? Mas então na quantidade tem qualidade objetiva e na qualidade a qualidade sempre pode ser... Não, quer dizer, reparem, estamos no plano acidental, que mais tarde vai ser chamado de fenomenológico, os fenômenos, né? E o plano acidental é muito mais fluido do que o plano do substancial. O plano acidental, né, depende muito da comunicação com os sentidos, entende? E os sentidos podem ser refinados quase que indefinidamente por instrumentação. Certo? Bactérias existem e sempre existiram? Pelo menos desde que existem seres vivos, né? Sempre é modo de dizer, no caso, mas existe muito antes de termos consciência de que existiam bactérias, certo? Ora, a partir de que momento nós conseguimos ter consciência de que existem bactérias? Do microscópio. Não, a partir ainda, né? No microscópio. Já tinha ideia. A ideia da Mas comprovação você vê. Eu tenho uma teoria. Mas você sabe que existem vírus, mas não sabia-se que existia vírus e não se conseguia ver o vírus que nem porque um o microscópio não... Exatamente. De uma certa forma. Você percebe que tem algum efeito. Você pode fazer, mas isso não era mais do que uma teoria científica. Sim. Né? Só podemos começar a perceber os acidentes das bactérias a partir do momento em que ampliamos os nossos sentidos. Ampliamos os nossos sentidos pelo microscópio e por outras técnicas laboratoriais. Por exemplo, placa de Petri com o gel alimentício e as colônias de bactérias que crescem lá. As colônias são visíveis a olho nu. Tem cor, inclusive, a olho nu. Um branco, assim, leitoso em geral, né? Mas, né? Isso é acidente de uma colônia de bactérias. Você nem consegue ver isso. De uma, exatamente. Né? Quer dizer que tudo bem? Quando tem quantidade como divino, na realidade,